Olá, bom dia. Hoje, 19 de maio de 2024, domingo. Eu trouxe para vocês hoje uma reflexão um pouquinho mais profunda a respeito de tudo que está aí, né? Daquilo que eu chamo de mundo de caos que está implantado aí já faz um tempinho, mas que a impressão que eu tenho nesse sentido é de que nós não conseguimos, os seres humanos, de modo geral, não conseguem fazer uma análise, uma leitura mais completa das coisas, né? Então, você já deve ter visto que existem muitas análises, interpretações e muitas falas também sem sentido sobre tudo o que está acontecendo, né? E aí tem hoje, infelizmente, né, gente, tem os oportunistas de plantão, os achistas de plantão e os pseudo-sábios de plantão que falam isso, falam aquilo, sem a mínima noção, na verdade. Hoje nós estamos vivendo num tempo de que as pessoas querem aparecer, exposição, tá? Querem, no dizer aí da internet, querem viralizar, então falam um monte de coisas, soltam fake news, etc. Aí até vai um alerta, né? Eu creio que todos nós devemos ter uma espécie de filtro ao ler as notícias, as informações que nos chegam, para verificar, né, qual fundo de verdade há por trás de tudo aquilo, porque nesse monte de tragédias que tem aparecido, então saem, tá? Os lobos saem das tocas e passam a falar isso, falar aquilo, levar para o campo ideológico, né, esquerda, direita, essa coisa maluca que está aí. E, na verdade, isso não tem nada a ver. Existe muito mais coisas, né, por detrás e nas profundezas de tudo que está acontecendo. Ontem eu fiz uma live sobre a questão ambiental, enfocando um pouquinho a questão do Rio Grande do Sul, mas eu já tinha feito uma live semelhante há praticamente anos atrás, a respeito desse analfabetismo ambiental que impera no nosso meio, em todo meio. Muita gente não entende nada de meio ambiente, das repercussões, né, da história, tem que olhar a história também, né? A gente às vezes precisa conhecer a história para poder embasar o nosso raciocínio, né? Para poder embasar a nossa opinião a respeito de quase tudo. Então, eu escrevi um pequeno texto que na verdade ainda vou continuar, vou melhorá-lo, mas eu queria começar lendo esse texto para que vocês entendam o desenrolar, né, da minha fala, da minha narrativa, certo? Então, perspectivas, visões materiais versus visões espirituais e outras. Existem várias visões a respeito de tudo. A minha, por exemplo, não é a única. Então, o que diz? Continuamos a analisar os acontecimentos sob o prisma imediatista e material. Assim foi com a pandemia e continua sendo agora com as atuais calamidades. Não há como ignorar que, além da materialidade existente, outros planos, alguns sutis, outros planos, né, supra-sutis, existem. A vida como um todo seria muito pobre e rasa se separássemos apenas se, né,
a concretude, Miriam, se nos amparássemos apenas na concretude materialista. Se não mudarmos o nosso foco, tudo continuará como sempre foi. Trágico e limitado, desarmonioso e gerando sofrimento. Não são as coisas ou fenômenos fora de nós que devem mudar, sim o que vai dentro de nós, a partir da nossa nova consciência, ou de uma nova consciência. Essa é a questão, então. Eu me referi à pandemia, por exemplo. A ideia, eu mesmo ingenuamente acreditei que a pandemia traria muitos elementos para a reflexão do ser humano como um todo e que a partir daí nós, quem sabe, fôssemos mudar a nossa ótica em relação à vida, às pessoas, às convivências e o universo como um todo. Mas vejam vocês que nós, eu falo aí do geral, cada um em si deve ter aprendido alguma coisa. Eu aprendi muito. Mas, o que acontece é que nós, como um todo, como humanidade, e no Brasil como sociedade, não aprendemos quase nada com a pandemia. Então morreram aí milhares de pessoas no Brasil, devido a negligências, etc., negacionismos, e ninguém aprendeu nada praticamente. Se você vê, a internet é uma amostra disso. Aumentaram as pessoas sem noção. Os negacionistas, inclusive, é interessante que como é que tem pessoas na internet ganhando dinheiro com negacionismo. Aquelas pessoas que detonam todo mundo, querem lacrar todo mundo e tudo é suspeito, né? São tantas teorias conspiratórias que às vezes para algumas pessoas fica difícil discernir o que é verdadeiro do que é falso. Então tem os especialistas em espalhar o mal, espalhar a confusão, espalhar o caos. Eu às vezes já vi algumas coisas dessas, e você fica se perguntando o que essa pessoa quer. Então existe muita doença nesse meio. Existe muito aquilo, muitos sociopatas, muita gente assim, no mau sentido, muita gente maluca, jogando para fora todos os seus problemas, os seus podres contra todos. E as pessoas, as desavisadas, olham aquilo e dizem, nossa, e tal, e dá o like, não sei o que lá mais e tal. Tem tantas aberrações por aí que vocês nem imaginam. Gente posando de mestre, de guru, de tudo. De apóstolos, de bispos e de sábios, etc. As pessoas pegam um recorte, por exemplo, de alguma filosofia e distorcem aquilo tudo. E daí as pessoas dizem assim, Nietzsche falou, Platão disse, Sócrates anunciou, coisas que eles não estavam nem preocupados com isso. Eles eram pensadores, os filósofos eram pensadores e são pensadores. Eles não tinham nada a ver com isso, com a interpretação dos outros, com ficar, Nós vivemos hoje uma realidade totalmente fora de nexo e tal. Eles não falavam desse tempo, eles falavam do pensamento, eles falavam de um tempo muito mais superior, do que esse que nós estamos vivendo, e nós deveríamos ter aprendido com isso. Então, a pandemia, eu esperava que ela tivesse, que nós tirássemos assim, muitas lições disso tudo, principalmente em relação à vida.
a existência humana, né? A efêmera existência humana, mas não, né? As pessoas queriam, lembram-se daquele termo, precisamos voltar ao normal, e daí, né, vieram as vacinas, etc., e, digamos assim, nós voltamos ao normal, mas só que a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, esse normal, que já era anormal, ficou mais ainda anormal. Porque outro dia eu estava conversando com alguém e daí a gente vai perguntando algumas coisas, tal, meio socrático, né? E aí você vai vendo que as pessoas esperam, por exemplo, feriados, final de semana, para quê? Esperam para se embebedar, para comer muito, né? Para baladas, para shows que não tem nada a ver, para músicas que não tem nada a ver, para loucura. Esperam o final de semana para cometerem loucuras. Loucuras em todos os níveis. Aí você diz assim, mas que ser humano é esse? Que aguarda, né, o tempo que seria para lazer, para descanso, para até uma boa reflexão, uma boa leitura, um bom filme, um bom teatro, etc. Mas não espera por isso, elas querem cair na esbórnia. Então, isso é o normal que veio depois da pandemia, quer dizer, muito mais anormal do que já era. Entende? Então não aprendemos nada, não aprenderam nada e nós não aprendemos nada, né? Então é assim que caminha essa humanidade, né? Nesse período aí de transição planetária, que tem muita gente que nem sabe o que é e outros não acreditam mesmo sem saber, tal, porque ninguém quer refletir sobre o que está fazendo na vida, qual é o papel das pessoas nesta vida, neste universo, etc. Né? Aí vem então essas últimas calamidades, a maior lá no Rio Grande do Sul, e é a mesma loucura. Saem das cavernas aqueles seres mais hediondos para falar coisas que sem sentido, inclusive para, né, depredar, para agir, para saquear os lugares aonde estão acontecendo as grandes desgraças, etc. Que ser humano é esse? Nós não paramos para pensar. Pô, da onde sai essa turba? Sai do nosso meio, né? Sai do nosso meio. Nós estamos colaborando muitas vezes com a nossa, né, nosso comodismo, nossa falta de indignação. Nós colaboramos para que exista tudo isso aí fora. Entende? Então, falta para nós um pouco assim de, sabe, um bom senso crítico e um bom senso, assim, um bom senso mesmo, para olhar para essas coisas e ver aonde nós estamos metidos essa coisa. E aí vem essas visões. Como eu disse, existem muitas idiotices sendo faladas com relação ao que está acontecendo e aconteceu e está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. As pessoas não têm, sim, uma perspectiva histórica da coisa, analítica da coisa. Ontem eu estava vendo um professor, acho que é Carlos Nobre, né? O nome dele, o cara é cientista, é entendido nessa área ambiental e já tinha ouvido ele. Então, pelo entender desses estudiosos, essa tragédia que aconteceu, ela foi uma tragédia anunciada. Estava previsto que uma hora iria acontecer. Inclusive, vi uma entrevista com uma moradora lá de uma cidade, acho que Canoas, que ela falou que alguns anos atrás já havia alertas a respeito, né, dessa tragédia, dessa enchente, digamos assim, né? Então, quer dizer, aí me surgiram perguntas. Aí eu estava vendo lá em Brasília, os empresários do Rio Grande do Sul já foram a Brasília para
pegar empréstimo, para pegar financiamento. Olha, a aba nem baixou. Eles já querem o dinheiro nosso, viu? Porque o dinheiro do governo é o dinheiro nosso. Já querem o nosso dinheiro para reconstruir isso, fazer aquilo. Nem sabem a situação que vai voltar as coisas. Mas eles vão. Não é? Aí a televisão, né, principalmente essas que defendem muito o agronegócio, etc., né, quase todas as televisões fazem isso, né? Então, dá uma notícia lá, né? Eu estava pensando, estava vendo no Globo News, aí eu estava vendo assim, a quem interessa essas notícias? Para nós, para mim, para um monte de gente, para aquelas pessoas que perderam as casas, que nem têm onde morar mais, o que interessa essas informações e tal? Mas interessa porque eles fazem parte de um sistema, né? De um sistema de alienação, e eles usam o público para, nessas horas, para emocionar o público, mas para defender interesses de grupos, não é do povo. Aí você pergunta assim, mas né, qual a delegação do povo do Rio Grande do Sul, do povo, que foi lá em Brasília pedir providências? Nenhuma. Né? Vão os industriais, os financistas, o agronegócio, e aqueles deputados e senadores que deveriam estar lá em Brasília na defesa, né, da situação do povo, eles estão lá negociando nos bastidores dinheiro para minorias, para grupos industriais, comerciais, etc. Não entro no mérito se precisa ou não precisa, mas eles não estão lá negociando a vida, a habitação de todas daquelas pessoas que estão desabrigadas, etc. Não estão. A solidariedade do povo brasileiro, de uma parte do povo brasileiro, vamos sempre falar isso, de uma parte do povo brasileiro, ela se esgota. Chega uma hora que você não tem mais o que dar também. Então é necessário, né, que alguém desses órgãos, prefeitura municipal, estado, etc., faça um plano, algo planejado, sem desvio de verbas, etc., para que minimizar no primeiro momento isso e reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Essa é a minha visão aqui, nesse ponto, nesse aspecto político, administrativo, econômico, etc. Agora, eu tenho uma visão, e não sou só eu, logicamente, eu tenho uma visão mais ampla, né, sobre a análise dessas coisas. Porque a gente também, às vezes, fica muito só no terra-terra e esquece que essa realidade, né, ela é plantada por nós, certo? Muita gente não percebe ou não quer perceber. Tem gente que se faz de cego, né? Então, mas essa é a realidade. Né? E todos esses imbróglios têm uma grande responsabilidade dos seres humanos, das pessoas. Seja no Rio Grande do Sul, seja na Tailândia, seja lá no Quênia, seja lá, né, aonde for. Porque hoje tem mais, ou tem 1000 tragédias por aí que vocês nem imaginam, tá? Assim como guerras, né? Então, isso é coisa do ser humano. Porque o ser humano, eu já falei isso ontem na live sobre o meio ambiente, o ser humano, ele tem uma visão muito pobre, né, da natureza, e ele, veja bem, nós estamos no terceiro milênio, século 21, e nós ainda temos a ideia de que a natureza é tipo assim, vamos tirar tudo que tem porque ela vai se renovar e ela vai continuar nos dando. Isso é uma balela, isso é uma mentira grande que foi plantada desde aquele cara lá, creio eu que o nome dele era Pero Vaz de Caminha,
que mandou uma carta, né, daqui do Brasil, quando eles invadiram o Brasil aqui, invadiram as terras indígenas e tudo, mataram índios, tudo, vê? Aí com a anuência da Igreja Católica, inclusive, né, que mandaram, né, os padres para colonizar os índios. Os índios nunca que os índios até hoje nunca quiseram ser colonizados, porque seria abrir mão de todos os valores deles, de toda a herança histórica deles. Mas eles vieram com esse discurso, né? Na verdade, eles queriam só riquezas. Então, desde esse tempo, onde que lembra que ela tem uma frase que diz: no Brasil tudo plano, porque o que se planta se dá, né? Aqui plantando tudo dá, né? Então, desde esse tempo é que as coisas estão aí. Essa coisa do desmatamento desenfreado, da eliminação do povo indígena, dos nossos, né, povos nativos ancestrais, tudo começou aí, tá? A gente tem que saber a história, não a história contada pelos brancos, mas toda a história. Então a gente precisa entender isso, que tudo isso que está acontecendo e que ainda vai acontecer, tudo isso é fruto do desmedido egoísmo humano, né? Essa coisa da ganância, todo mundo só quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, né? E isso é o que está acontecendo e vai acontecer, porque essas mudanças climáticas, a permanecer o ser humano fazendo o que faz esse tempo todo de destruição, essas tragédias, que daí a gente fala tragédia no Rio Grande do Sul, tragédia em Petrópolis, tragédia não sei onde, nas Filipinas. Isso tudo tem a responsabilidade do ser humano que não sabe cuidar do planeta em que vive. Essa é a questão fundamental. Não sabe cuidar do planeta em que vive. Ontem eu dei exemplo e volto a dar. Os indígenas, os povos indígenas da Amazônia, eu morei lá no Amazonas, tá? Morei lá quase 3 anos e morei na beira do Rio Solimões a maior parte do tempo e dentro da floresta, né, onde eu trabalhava. Então, a questão é que, né, o ser humano ele só quer extrair tudo. E os indígenas, eu conversei com indígenas de respeito, que estavam lá, largados, né, pelo Estado na época e tal. A gente ainda estava sob um pedaço aí da ditadura militar, que não ajudou em nada os povos indígenas, até ajudou a aniquilar alguns povos indígenas. E então, aí a questão era que os indígenas, assim, um resumo, os indígenas, não só do estado do Amazonas, mas da Amazônia, aí isso engloba outros países, como Colômbia, Peru, né, Bolívia, até lá a linha do Equador. O que os indígenas, eles, na verdade, habitavam a floresta, viviam da floresta e estavam sempre próximo a rios, né, porque eles precisavam de água, então eles se alimentavam de forma geral da floresta. Pesca, caça, etc. Mas eles não desmatavam. Cortavam uma árvore ou outra aqui para fazer uma cabana, uma palhoça, uma choça, mas não essa coisa em grande escala, querendo mudar tudo e tal. Então eles ficavam nessas áreas o que eu disse, eu já disse isso, eles ficavam, eles procuravam uma forma de se harmonizar com a natureza, certo? Tanto que a referência, né, de divindades deles estavam muito ligadas às florestas e aos rios.
Então eles tinham um respeito, e têm um respeito pela terra, pelo rio, tudo nesse sentido da natureza, né? Aí, os seres humanos, quando chegam nesses lugares, e como chegaram lá no Rio Grande do Sul, como chegaram no Paraná, em Santa Catarina, em todo lugar, o que eles fizeram? Eles, né, foram construir seus lugarejos e tudo mais, já de forma desarmoniosa, já destruindo tudo, passando, né, deitando a floresta e tudo, quer dizer, sem nenhuma noção de que poderia utilizar da natureza com parcimônia, com critério, etc. Não, já chegou destruindo tudo. E já chegou poluindo os rios, desviando rios e por aí. Quer dizer, o ser humano, o tal do homem branco, né? Ele chegou, né, já com um espírito de destruição. Nós temos que cavar aqui, tirar o ouro que tem aqui, o minério que tem aqui e tal. E permanece até hoje. Tá aí, é só você ver lá a serra, né, do lado de Belo Horizonte, do Curral, que as mineradoras já estão lá arrasando com a serra. Com a anuência, inclusive, de um governo, e governador que se diz novo. Imagina se fosse o velho. Então, é isso que eles fazem, é isso que eles fizeram. Então, o ser humano, o tal do branco, né, com essa influência europeia, tá? Ele veio e entrou ali, né, entra na floresta, entra em tudo, nas cidades. Ele trouxe e disseminou essa ideia de que a destruição pode acontecer porque isso tudo vai se recompor. E muitas coisas não se recompõem, certo? Está aí a prova dessa calamidade agora, atual, né? Que eu já falei isso algumas vezes. Se você impermeabiliza, né, a terra e tudo mais, não tem por onde a água escoar. Tá? É simples isso, tá? Então, quer dizer, a gente não analisa essas coisas, a gente só analisa o imediato, essa coisa materialista, tá? Tudo bem, muito respeito, né? Solidariedade às pessoas que perderam lá seus bens, suas casas, etc. Mas a vida, ela é mais do que isso. É. Então a gente não presta atenção nisso. Certo? Aí vem o cara e diz, isso aí é culpa do governo, isso aí é culpa não sei de quem, isso aí foi culpa, sei lá, né? Na verdade, a responsabilidade é de toda a sociedade brasileira que, né, faz de conta que está tudo bem, que não presta atenção nas coisas. E aí existem no Brasil, tá? Pegando esse negócio das tragédias, existem no Brasil inúmeras áreas de risco, tá? Existem no Brasil inúmeras áreas de risco. De construções que foram feitas, né, fora de padrões e em lugares já condenados e tal. Lugares de risco. Lugar de risco é aquele que qualquer hora pode desabar tudo, seja pela chuva, pelo vento, etc. Então, no Brasil existe talvez milhares de áreas de risco, prontinhas ali para uma nova tragédia. Em todos os estados praticamente existem isso. Fora aqueles estados que a gente não conhece, né? Lógico. Então, mas a ganância do ser humano, o egoísmo, essa coisa da ignorância, mas uma ignorância, tem uma ignorância que é a ignorância pura, e tem uma ignorância que é aquele ato de ignorar, tipo assim, não estou nem aí para isso. Então a gente precisa ter essa noção, certo? Tem mais coisa para falar sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que eu ficaria aqui 2 horas falando. Mas a questão é que isso tudo está aí à nossa frente. Quando é que nós vamos mudar as nossas perspectivas sobre a vida, sobre o universo, sobre a natureza, sobre a convivência humana, sobre valores humanos? Quando é que nós vamos mudar isso?
Aí entra aquela parte que eu disse, nós vamos ficar esperando que alguém decrete isso. Não vai adiantar nada, porque no Brasil, por exemplo, existem N leis ambientais, leis de uso e ocupação do solo. Esse é um tema também interessante. Uso e ocupação do solo. Existem todos os municípios, praticamente, têm uma lei de uso e ocupação do solo. Uma lei de uso e ocupação do solo que nunca é cumprida, porque os vereadores, né, nos municípios, os vereadores, prefeitos, etc., são coniventes com isso. Tá? Então, as leis de ocupação, uso e ocupação do solo, elas não são cumpridas. Isso a nível municipal, tá? Porque você deveria olhar a nível municipal, estadual. Nem tudo se resolve em Brasília, como as pessoas querem fazer crer. Então, você só olha para Brasília e esquece o seu município, esquece o seu mau prefeito, esquece o seu mau vereador. Tudo isso. E eles não estão preocupados com as questões ambientais, viu? Não existe isso. Essa é a verdade. Não existe. Só na hora que acontece a desgraça é que daí eles vêm fazendo os discursinhos, né? Mequereba, né? Tal. E pedir ajuda, aquelas coisas todas que vocês já conhecem. Esse é um ritual, é uma coisa que acontece o tempo todo no Brasil. As pessoas ficam olhando lá para Brasília e esquecem do seu município. É? Essa é uma grande desgraça dos municípios. Porque as pessoas se escoram lá em Brasília. Ah, mas estamos lá em Brasília, vamos lá falar com o deputado A, B, C, etc. E ele não faz nada no município. Tem gente nos municípios que desviam dinheiro da educação, que desviam dinheiro da saúde para coisas, para o dinheiro ir para o bolso dos seus comparsas, etc. E daí deixam tudo do jeito que está e esperam. O governo federal não mandou a verba, o governo estadual, né, etc. E não faz um gerenciamento justo e honesto de todos os recursos que chegam ao município e que são do município. Existem leis sobre isso. Mas a lei do uso e ocupação do solo, todos os municípios praticamente devem ter. Acredito. Tem que perguntar aí na sua cidade. Será que tem aqui? Tá? Mas eles não cumprem. E aí entra uma outra figura, que é a figura do judiciário, já que entrei nessa vibe, que é o judiciário. Ele não é só para ficar lá paradão, né? Então, o Ministério Público, a ideia do Ministério Público é que o Ministério Público seria o curador do meio ambiente, o Ministério Público seria o defensor da sociedade. Os juízes julgam, o Ministério Público apura, etc. O Ministério Público nosso também é falho. Acontecem coisas o tempo todo nos municípios e o Ministério Público faz de conta que não está acontecendo. Uma vez eu falei para um representante do Ministério Público, falei para ele pessoalmente, cara a cara. Eu disse, olha, você mora aqui, pô. Você está aqui no nosso município, as coisas estão acontecendo aqui. Eu fui lá fazer uma denúncia da área da saúde. Eu fui aqui um período presidente do Conselho Municipal de Saúde. Né? Coisa meio rara, né? Você que não é da administração pública, não é médico, não é? Você é presidente do Conselho Municipal de Saúde, mas nós conseguimos fazer isso aqui, nos anos 80, 90. E eu fui lá no Ministério Público, sentei lá, falei com ele e disse, você mora aqui, pô. Você trabalha aqui, você não tá vendo acontecer? Você não lê os jornais? Na época existiam os jornais da cidade. E eu escrevia nos jornais da cidade, falando, né, das mazelas que tinha na área da saúde. E ele falou, pois é, nós vamos ver, não sei o quê. No final eles ajuizaram, fizeram lá, abriram um processo, que um mês depois eu fui lá, sumiu o processo. Acreditam vocês? E eu estava respaldado para fazer isso. Eu era representante de usuários do SUS, no Conselho Municipal de Saúde, quer dizer, de toda a comunidade, né? Não só eu, tinha outros tantos companheiros. Era uma luta e
O Ministério Público engavetou, sumiu com a minha representação, a representação que eu fiz lá, na época. Na época, uma das coisas que estava lá era daqueles médicos, né, que cobravam por fora procedimentos que eram pagos pelo SUS. Nessa época, tá? Hoje nem sei se ainda acontece ou não. Mas, então o Ministério Público ele é omisso. Essa é a verdade. Uma vez eu escrevi um texto sobre o Ministério Público, um tempo eleitoral. Sabe quem foi depor lá no Ministério Público? Eu. Ué. Fui intimado a ir lá falar. Mas quem estava fazendo as asneiras todas nunca apareceu lá. É assim, então. Eu já fui advogado, tá, gente? Então eu entendo como é que funciona essas coisas. Então, uma das coisas que eu já fui foi advogado. Então, a verdade é que nós estamos meio órfãos de autoridades que funcionem, tá? Nós estamos assim. Seja, principalmente nos municípios, porque o povo do município fica vendo as prefeituras só com cabide de emprego, essas coisas todas, quebração de galho. Eu falo com o vereador não sei o quê, eu falo com o outro vereador, o Zé da padaria, não sei o quê, essas coisas. E grandes coisas nos municípios não têm sido resolvidas. O município, a responsabilidade de uma grande parte da educação, por exemplo, do povo, das crianças, é do município. E qual é a qualidade disso? Ninguém nunca fala nada. Aqui no sul de Minas eu nunca ouço falar. Tá? E aqui é grande, hein? E eu conheço esse sul de Minas. Então, a questão é que a gente precisa, né? Essa é uma hora de passar um pente fino nas coisas. Inclusive, acho que vai ter eleições municipais esse ano. E você vai continuar elegendo os mesmos de sempre. Os mesmos grupos, porque são grupos. São grupos, não são uma pessoa só. Bom, essas são várias visões, perspectivas, né, de todo esse caos que nós estamos vivendo. E eu queria entrar para finalizar que existe também uma visão que eu acredito, e outras pessoas eu sei que acreditam, mas nem todos acreditam e nem todos entendem, que é a questão, né? Nós não somos só corpo, matéria, porque nós ficamos de olho principalmente nessas coisas imediatistas, materiais. Tá? Nós não pensamos no lado espiritual disso tudo, que existe. Como eu disse lá naquele texto, existem vários planos existenciais. Só que nós, devido à nossa ignorância muito grande, nós não entendemos, não conseguimos entender isso. E também porque muitas, são várias, né? Religiões institucionais, etc., eles fizeram questão de esconder isso tudo dos seus adeptos, ou fiéis. Ficaram ali nos rituais, ficam ali nos rituais e tal. Tipo assim, você não precisa pensar nada, tudo nós já sabemos tudo. Só você ficar aqui com a gente. Trazer o dízimo, não sei mais o que. As religiões, elas atrapalharam muito. Estou falando de todas, tá? As exceções, aí vocês escolhem as exceções. As religiões, a maioria, alienaram o povo. Por isso que está essa desgraça toda. Também alienaram o povo das repercussões de todas as suas atitudes, ações, etc. Né? Para não perder fiéis, elas não combateram a ganância, o egoísmo,
né? Desde que desse lá o dízimo, podia até roubar, né? Então, quer dizer, as religiões até agora contribuíram muito pouco para a evolução do ser humano todo ele, integral, ok? Então é preciso ter essa noção. Mas isso, o fato de você ter sido aí enganado, manipulado, né, no aspecto religioso, não, não, não resulta no fato de que essas dimensões, que eu chamo de dimensões espirituais ou planos espirituais, eles existem e eles estão sobre nós. Nós é que somos muito pobres, muito rasos, é que não conseguimos compreender e nem captar essa coisa toda. Porque aí você precisa estudar, se preparar, né? Você precisa fazer das suas narrativas as suas ações, porque tem gente que faz boas narrativas e más ações. Tem gente muito boas narrativas que só faz coisa ruim. Tá? Certo? Diga aí o meu amigo lá, o Chico César, né? Deus me proteja, né, da bondade das pessoas ruins e da maldade das pessoas boas, mais ou menos isso. É? Então, a gente precisa ter essa noção mais avançada para entender que existe uma dimensão maior, que nós somos maior que isso tudo que estão vivendo. Assim, se nós somos maiores, né, diz que isso tudo, a nossa responsabilidade também é maior. Certo? Olha. Aí eu entro numa coisa, então, você já viu, então assim, hoje eu não vou falar muito sobre isso, porque renderia muito. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que você tem que prestar atenção, né, nos seus valores. E a gente quer mudar esse mundo, quer ajudar a mudar o mundo, tá? A gente quer ajudar a mudar o mundo, nós não vamos mudar o mundo sozinho, mas se a gente quer ajudar a atrasar até o fim do mundo, desse mundo que nós conhecemos, né? Adiar aí esse fim do mundo. Se nós quisermos fazer isso, eu, você, todos nós temos que sair. Ainda estou aqui sob o efeito, né, desse tempo que está aí, as fumaças, as poeiras e tudo mais, né? Tempo seco. Então, se a gente quiser ajudar a mudar isso aí, a gente tem que mudar a nossa visão. Veja bem, a nossa visão do universo, do mundo todo, do universo, tudo que nos cerca. Olhar para a natureza de uma outra maneira. Hoje eu estava aqui alimentando aqui os meus passarinhos, estão soltos, tá? E estava lá e eu fico observando, e eu fico conversando com eles, então tem meus amigos beija-flores também, e eu fico observando, né? Tudo é perfeito, né? A gente não pode acabar com essa, atrapalhar a perfeição da criação, nós é que atrapalhamos, né? Mas isso tudo tem um preço. Tem gente que diz, tem um castigo de Deus. Não é o castigo de Deus. Não tem nada a ver com Deus no sentido de castigar. É você que se castiga. E muitas vezes as pessoas não percebem que muito do que acontece com elas são frutos das suas próprias negligências, comodismos e imperfeições. As pessoas não querem, ninguém quer ser responsável pela sua própria dor. Mas é isso que deve acontecer, porque muitos dos nossos próprios sofrimentos são causados por nós mesmos.
pelas nossas escolhas, pelas nossas escolhas. Então é preciso ter atenção a isso. Outra hora eu vou falar mais sobre esse assunto, porque daí eu posso aprofundar. Porque hoje, falar a verdade, gente, eu misturei um monte de coisa aqui, viu? Eu observei isso. Eu estou aqui, mas estou me observando. Esse também é um preparo, um dom, né? Assim, a gente desenvolve essa capacidade de observar e se observar. A autoobservação. Eu percebi que chegou uma hora aqui que eu fui para um caminho aí, né? Mas tinha que ser, porque essas coisas estão todas aí. Só não vê, não é quem é cego, não. Só não vê quem não quer ver. Tá? Já tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, aquele que ignora as coisas. Né? Então, gente, eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou pedir para vocês aí muita paz, muita luz, tá? Que Deus nos ilumine todos para que possamos aí a gente acordar, né, nesse caos que está acontecendo e que às vezes nós não estamos fazendo nada. Nós estamos reclamando, né? Que o bicho homem é bom de reclamação. O que mais sabe fazer é reclamar. Isso é uma patologia, tá? Isso é neurótico, tá? Esse negócio de reclamação o tempo todo. Ok, gente? Então fica assim. Espero que vocês tenham aí um bom final de domingo, né? E uma boa semana que vem por aí, etc. Tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Se você gostar, eu quero assim que você, não é questão de dar like, né? Gostaria que vocês comentassem comigo. Ah, você está errado, você está viajando, né? E tal. Pode falar, eu não fico preocupado com isso, não. O importante é que a mensagem chegue. O importante aqui, gente, não é o mensageiro, tá? É a mensagem. Ok? Então, paz e luz e até a próxima.